Seja muito bem-vindo ao Virada de Jogo Podcast. E no 8º episódio vamos falar de FA Cup. Estamos entrando na reta final da temporada. A FA Cup agora entra nas semifinais. 4 clubes classificados. E também vamos falar de Premier League, tudo que aconteceu nessa rodada. E, obviamente, eu não poderia falar disso sozinho. Estão aqui comigo Platini. Fala, galera. Thiago. Fala, galera. Lucas. Fala, galera. E André. Fala, rapaziada. Bom, e para começar aqui com a FA Cup, vamos começar pelo Manchester City, o único Big Six vivo na competição. O Manchester City começou perdendo o jogo pelo Bournemouth, mas virou. 2-1 resultado final, Haaland perdendo pênalti, Haaland se lesionando, mas vamos colocar um destaque aqui pro moleque, cujo sobrenome é muito difícil. Nico O'Reilly fez um jogão com 2 assistências. Olha que ele não entrou no início do jogo, já entrou aos 60 minutos praticamente. O moleque está representando nessa FA Cup. Ele já são 4 jogos, fez 3 gols com 2 assistências e foi 2 vezes melhor jogador da partida. A gente sabe que o Manchester City está investindo na base, vem investindo isso ao longo dos anos, e vai ser muito importante para essa reformulação do elenco, principalmente com as especulações aí que De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish estão indo embora na próxima janela. Então essa molecada que chega, o Foden é um grande exemplo disso na base. Então a gente vê que o City tem um futuro, né? A molecada aí está segurando as pontas para essa fase de transição do Manchester City. Mas voltando ao jogo, o Bournemouth foi uma barreira para o Manchester City. Começou fazendo o gol ali com o Evanilson, o brasileiro Evanilson, aos 21 minutos, mas aí na virada para o segundo tempo, hoje de Haaland e o Marmoush, o príncipe egípcio, está também representando essa temporada, fazendo alguns gols, talvez vai ser até mais cobrado porque o Haaland se lesionou nessa partida e provavelmente perca o final da temporada. Tem uma especulação aí que ele chegue, talvez, se o City chegar na final da Copa, ele volte, mas eu acredito que vai ficar umas 6, 7 semanas aí ausente. E é a hora do Marmoush se destacar, né? E agora é hora de pegar o protagonismo na reta final da temporada. Mas não vai ser fácil. O Manchester City enfrentar nada mais, nada menos que o Nottingham Forest. Está fazendo uma belíssima temporada. O Nottingham Forest é terceiro colocado na atual Premier League e ganhando de gigantes. A gente vai falar que ganhou do Manchester United nessa rodada, ganhou do Liverpool, ganhou do Manchester City na Premier League. Então, talvez seja uma pedra no sapato para o Guardiola aí nessa semifinal. E também, por outro lado, Crystal Palace passou o carro no Fulham 3-0, né? E Aston Villa 3-0 também no Preston. Então esses são os outros classificados que vão se enfrentar no outro lado na semifinal. Marmoush se destacando bastante, né? Apesar que chegou na Premier League, a liga mais disputada, mais difícil, e destacar que ele vinha fazendo uma temporada já em outra liga muito boa, né? Ele se destacou e não é à toa que chegou aí para competir aí no ataque, né? Ele que veio para o lugar do Julian Alvarez. E a molecada também tá fazendo o seu papel aí no Manchester City, né? O Manchester City que essa temporada já sabemos que oscilou bastante, mas como o próprio Pep disse, né? Ele sabe que uma Copa, a FA Cup, não é algo que vai salvar a temporada, mas é menos pior, né? Então, para ele seria não sair, né, totalmente derrotados nessa temporada que oscilou demais. Então, os moleques se destacaram bastante aí, o Nico O'Reilly, né, o próprio Rico Lewis, desde que ganhou chances com o Pep também, sempre demonstrou muito carisma, muita determinação ali de jogar realmente com os jogadores talentosos do Manchester City. E o City tem chances aí de conseguir levar essa FA Cup. Não vai ser fácil, porque como você mesmo disse, Matheus, o Forest aí também vem se destacando muito bem na competição. E agora o City precisa se reencontrar aí para tentar levar esse título da FA Cup. Eu tenho um questionamento pra fazer, cara. Eu quero saber se é carnaval na Noruega. Porque o Haaland aí machucando, reta final de temporada. Tudo bem que o City não briga por mais nada, a não ser pela sua vaga na Champions, né? E a FA Cup. Mas vai perder momentos importantes, né? Talvez aí acabe ficando fora, a ausência dele faz com que o time fique fora, talvez uma Champions League temporada que vem. E aí sim, essa é a verdadeira batalha do Guardiola.
chegar em competições europeias de primeiro porte, né? Não em segunda, terceira divisão de competição europeia. Pois é, reta final de temporada, um grande desfoque para o Manchester City. Mas também vamos colocar aqui um ponto: o Manchester City bateu um recorde. É a 7ª vez seguida que um clube consegue chegar na semifinal da FA Cup. Então é um número importante. A gente falou do City agora na FA Cup e agora já entrando na Premier League, o City também venceu, encontrando o caminho das vitórias na Premier League de volta. Pegou o Leicester City, coitado do Leicester City nessa temporada, tá apanhando de todos os times, né? E inclusive tomou o gol do Grealish, que não fazia gol desde dezembro de 2023. Uma grande seca para um jogador que foi importante nas últimas temporadas do Manchester City, selando a vitória de 2-0 em casa. O Manchester City segue na disputa para se classificar para a próxima Champions League. O Grealish foi importante e custou caro, né? Para ficar mais de um ano sem fazer um gol, um investimento aí duvidoso do City. E é aquilo, né? Ele precisa dar a volta por cima aí, porque senão vai entrar aí na lista dos transferidos, se já não está, porque é muito provável que isso aconteça, porque um jogador do porte, o que foi gasto nele, ele tem que mostrar serviço. Então, um jogador como ele, que vestindo a camisa 10 do Manchester City, ele tem que ter uma relevância muito maior. Já teve um dia, né? Ganhou aí praticamente tudo com o City, então às vezes também para ele é um ciclo que se encerra e às vezes talvez é um retorno, talvez pro Aston Villa ou qualquer outro clube aí que ele acaba indo mediano, um clube aí que tá bem estruturado na Premier League fazendo boas campanhas, o Grealish pode cair bem. Para ele pode ser novos ares, pode ser a melhor opção. Quem sabe o Newcastle? Pois é, eu acho que ele tem ainda espaço para jogar no alto nível da Premier League. Bom, e para dar sequência aqui, Arsenal também na disputa, ainda matematicamente disputa a Premier League contra o Liverpool. Por mais que o Liverpool praticamente esteja com a mão na taça. Mas o Arsenal venceu o Fulham por 2-1. E estava 2-0, estava maravilhoso o jogo, mas tomou o gol do Rodrigo aos 90+4 nos acréscimos. Mas foi um massacre do Arsenal. O Arsenal começou o jogo bem, né? Já começou pressionando, indo para cima, mas tinha muita dificuldade para finalizar, né? Sempre barrava na marcação do Fulham, não conseguia criar muitas chances, mas dominava o jogo. Né? Até que o Merino abriu o placar 37 num chute desviado, a bola acabou batendo no zagueiro e entrando no canchinho sem chances para o Leno. Né? E no segundo tempo, né, a gente já teve a volta do Saka, né, depois de muito tempo fora, ausente, por uma conta de uma lesão, não jogou nesse ano, né, o primeiro jogo dele nesse ano. E ele acabou entrando com sorte, né, fazendo um gol, uma bela jogada pela esquerda e o Saka acabou complementando de cabeça. E o Fulham, né, que deixou, não entendi um pouco a escalação do Fulham, né, deixou os brasileiros no banco, né. Então William, Andreas Pereira entraram tarde no jogo, assim, né? E inclusive o Ayobi Exarson também entrou bem tarde no jogo. E no finalzinho acabou descontando com o Rodrigo Muniz, 90+4. O Muniz fez o gol. E um pouquinho antes, ele tinha perdido um gol inacreditável de cabeça, sozinho, embaixo do gol, acabou cabeceando para fora. Esse resultado, a nota ruim pro Arsenal desse jogo, né, foi a lesão do Gabriel Magalhães. Ele acabou saindo contundido com 10 minutos de jogo e depois já ficamos sabendo que ele não joga mais essa temporada, né? É um jogador que vinha muito bem, mas vai ter que fazer cirurgia, vai ter que parar um tempo. E é um desfalque de peso para a defesa do Arsenal, principalmente nos jogos contra o Real Madrid na Champions, né? Que vai ter que tentar parar, né, o Kylian Mbappé, né? Que é muito difícil. E sem o Gabriel Magalhães, então fica mais complicado. Por um lado ganha o retorno do Saka, e por outro perde o Magalhães. Ô, Thiago, tem uma pergunta pra você, cara. Você acha que se o Saka tivesse ficado saudável no decorrer da temporada, você acha que o Arsenal tinha, assim, ia aumentar muito as chances de brigar mais ali cara a cara com o Liverpool? Ou talvez foram outros aspectos que deixaram o Arsenal de fora da disputa? Eu acho que poderia até estar um pouco mais disputado, mas não vejo o Arsenal liderando ou alguma coisa assim do tipo.
porque falta um camisa 9 no elenco, né? Tem o Havertz, né? Tinha, né? Que se machucou, o Gabriel Jesus também se machucou, e os dois estão fora da temporada, perdeu os dois centroavantes, né? Jogando improvisado com o Merino. Claro, se tem os dois, tem mais opções, né? Mas os dois também não vinham fazendo aquela temporada, né? O Havertz foi muito bem na temporada passada e nessa não conseguiu manter. E o Gabriel Jesus já vem mal desde que chegou no Arsenal, praticamente. Não teve um momento bom, né, na temporada. Então eu acho bem difícil por causa da falta de um camisa 9. Mas com o Saka ia poder criar mais oportunidades e fazer mais gols assim. E talvez perdesse menos pontos. Mas todo mundo sofreu com lesão, né? Não foi só o Arsenal. Claro, o Arsenal sempre, o departamento médico é lotado, né? Desde sempre. Parece que tem algum problema lá. Troca médico, troca tudo. Departamento, troca equipamento, mas as lesões sempre rondam o Arsenal. Então fica bem difícil. Acredito que tem um peso também maior, né, com todo esse contexto, né, que vocês debateram aí, porque o Arsenal sempre tá chegando perto, né, ele tá brigando, ele tá ali vice, aquele título que eles perderam foi inacreditável, assim, Vai ser o eles terceiro chegaram, vice. então, assim, chegaram muito perto, então tá com aquele gostinho de, tipo assim, falta pouco, e lógico, todo clube sofre com lesões, pro Arsenal é uma grande perda, né, ainda mais essa reta final, obviamente, jogo importante na Champions, enfim, o Magalhães vai fazer muita falta, é um zagueiro muito bom, eu gosto particularmente dele, tanto defensivamente, ajuda muito também ofensivamente o time, e como o Thiago destacou, pelo menos teve a volta do Saka, que é um dos principais jogadores aí, junto com o Odegaard, no Arsenal. Mas vai destacar que o Merino aí tá tentando fazer a parte dele, né? Ajudando o ataque. Eu também já deixo claro aqui que eu nunca achei o Gabriel Jesus um jogador para jogar no Arsenal, né? Entendo que foi uma oportunidade no mercado e tal, mas eu nunca achei ele um jogador nesse nível, assim, de estar aí no destaque de time, um clube grande da Premier League. Então, acredito também que ele não vai ficar mais por muito tempo aí nos Gunners. E, com certeza, o Arsenal precisa ir ao mercado na próxima temporada, na próxima janela, para conseguir trazer o 9, que eu acho que é a cereja do bolo no Arsenal, que pode emplacar aí e eles conseguir logo esse título da Premier League e talvez até sonhar um pouco mais alto aí para conseguir a inédita UEFA Champions League. Eu também não achava que o Jesus era um atacante nível do Arsenal, não, mas também não imaginei que ele iria tão mal, né? O cara, ele realmente ele não chegou no Arsenal, né? Muito mal. Pois é, mas de tanto bater na trave que eu acredito que em breve teremos aí um título do Arteta. Talvez a Premier League, talvez a Champions League, quem sabe. Mas tem uma grande barreira aí para passar para o Real Madrid. Já entrando aqui no líder do campeonato, como a gente falou, né, da disputa entre Arsenal e o Liverpool ele não escorrega. Eu acredito que, respondendo até a pergunta do André, me intrometendo, mesmo com o Saka, eu acho que o Liverpool estaria como líder ainda, porque o Liverpool não escorrega. Ele simplesmente não perde jogo, um jogo difícil, seja um jogo um clássico. E são principais aqueles jogos que você não pode tropeçar e todos os outros tropeçaram e o Liverpool não. Então, essa é a virada da chave que fez toda a diferença e estamos aí nessa reta aí com toda essa diferença, né? Por isso que é muito difícil alcançar, né? Um time que não perde, que não escorrega tanto fora quanto em casa, amigo, é time para ganhar o título mesmo. E ele não foi diferente. Liverpool venceu um clássico da cidade, venceu por 1-0. O Diogo Jota fez o único o gol da partida em cima do Everton. O Everton é um eterno freguês. Essa é a verdade. Essa rivalidade tem uma paternidade O eterno clássico de amigos, né? Não, esse é o clássico que o Liverpool entra, que a torcida do Liverpool entra já sabendo que vai ganhar. E não foi diferente. Liverpool líder, mais líder do que nunca. E com praticamente as duas mãos na taça, só falta erguer. O Liverpool, uma vitória difícil, complicada, né? No clássico dos amigos, o clássico da amizade, que foi tenso, foi pegado dentro de campo. O Liverpool contou com muita agressividade, né? Da parte do Jota, do Luiz Dias, que finalizaram diversas vezes ao gol. E o Everton contou com a agressividade da sua zaga, né? O zagueiro quase quebra a perna do McAllister numa cena assim, pavorosa. Se prendesse um pouquinho o pé no gramado ali, tinha quebrado ali a perna do argentino e o árbitro não deu nem vermelho. Ficou por isso mesmo. Poderia ter mudado a história do jogo, poderia ter sido uma vitória mais tranquila até para o Liverpool, né?
pelo que fez e passou em branco ali a primeira etapa. E o Everton, apesar de vir numa crescente, né, já se livrou do rebaixamento, do fantasma do rebaixamento, com a chegada do David Moyes, né, que veio para realmente tirar o time daquele sufoco. Já vinha algumas partidas sem perder, mas contra o Liverpool é paternidade, né? Esse clássico, ele tem um dono, ele tem um pai. E foi a 100ª vitória do Liverpool na história do clássico da amizade, né? E assim, aí já não é mais uma questão, o título já não é mais uma questão de se vai ser, né? A questão é quando vai ser. Qual rodada, contra qual adversário. Se tudo der certo, 20 de abril, o Pulsão já vai estar com a taça na mão. Vale destacar também a grande partida do Van Dijk, né? Não só na defesa, mas a criação de jogada, a saída de bola passa muito pelo pé dele. Diferente do Salah, que perdeu o gás nesse ano, principalmente, nessa segunda metade de temporada até aqui. O Van Dijk continuou em um bom nível, é talvez o melhor jogador do Liverpool nessa segunda parte da temporada, nesse ano, até aqui. Não, concordo com o Lucas, é verdade. Van Dijk nessa segunda metade de temporada vem sendo a liderança do grupo, né? Já que a liderança técnica, que é o Salah, que era cogitado a ser o melhor jogador do mundo, que vinha numa temporada magistral, caiu de rendimento, caiu de produção, sumiu. Ele tá tão mal nessa temporada, nessa segunda fase de temporada, que nem o time que ele costumava bater sempre com facilidade, sempre fez gol no Everton, sempre jogou com tranquilidade contra o Everton, nem contra o freguês ele não tá conseguindo brocar. Então, o egípcio tem que acordar, ele tem que acordar porque o campeonato já tá encaminhado, mas a falta de constância dele agora nessa segunda parte de temporada não vai ser perdoada. E ele também já tá esquentando já para renovação de contrato, né? Viram ele num ponto turístico de Liverpool, provavelmente gravando ali aquele vídeo da renovação, né, para as mídias sociais do clube. Bom, e para dar sequência aqui na rodada, Manchester United perdeu, mas perdeu para o Nottingham Forest. Nottingham Forest jogando um fino da bola, mas o United não conseguiu vencer fora de casa. Foi um jogo curioso. A lei do ex atacou o Manchester United com ele, Anthony Elanga, veio da base do Manchester United aí, acabou fazendo um baita gol, né? Chamou ali jogada individual, correu, ninguém conseguiu parar ele, chutou. E um fracasso ali do Onaná, suspeito falar que faz boas defesas, mas uma temporada como um todo, na minha opinião, acho que o Onaná é muito fraco pro gol do Manchester United, né? Houve até um tempo atrás uma especulação de talvez o Manchester fazer uma proposta para trazer o Lunin, e os rumores que o Ruben Amorim não estaria feliz de manter o Onaná como seu goleiro. Enfim, o Elanga foi muito feliz, ele até ficou numa comemoração mais tímida ali, né? Não sei, ainda demonstrando um certo respeito com o clube do Manchester United, mas uma vitória que era até esperada, né? Eu acho que para o Manchester, se saísse dali com um empate, sendo 0-0, independente, estaria bom para o Manchester United, mas porque é difícil, no cenário atual do Manchester United, é muito difícil ver que fugiria disso, né? E levando em consideração que o Nottingham Forest faz uma temporada muito, mas muito boa. E destacar também que lá no final do jogo, a emoção final foi o Murilo, né? Tirando uma bola lá nos momentos finais lá, tirou em cima da linha o gol. Ele comemorou fervorosamente mesmo, os companheiros tudo abraçando ele, a torcida, né? E esse foi um destaque também, a torcida do Forest jogando junto com o pessoal, porque depois que o árbitro encerrou a partida, a atmosfera do estádio estava muito legal de se ver, obviamente, porque o pessoal de lá gosta, né, de ver um clube que tá numa pegada diferente, né? E vencer time grande sempre tem um gostinho de vencer time grande. Então a torcida ficou muito feliz ali, até porque foi emocionante até o final. O Manchester até tentou ali a tentar achar alguma coisa, mas não tinha que esperar nada além disso, que ou pro Manchester seria um empate ou a derrota mesmo, e ainda mais o Forest jogando dentro da sua casa. E ainda teve essa cerejinha do bolo aí, que foi o Elangar marcando contra o ex-clube. O Nottingham Forest é sempre um time muito difícil de enfrentar, ainda mais jogando dentro de casa, né?
mas se não fosse o Murilo, realmente a vitória não teria acontecido. E é importante para ele, fez uma partida bem ruim pela seleção brasileira, foi muito criticado, mas já no clube já voltou jogando bem de novo, mostrou que não se abalou pela partida ruim e agora salvou a bola em cima da linha, mais uma grande partida do Murilo. Se você for levar em consideração a seleção brasileira, muitos jogadores aí tiveram bem abaixo do seu nível nos clubes. Bom, para dar sequência, Chelsea venceu em casa Big Win, um clássico contra o Tottenham, que, meu Deus, o que está acontecendo com... É um clássico de Londres, verdade. Clássico de Londres, vitória com 1-0, o de Enzo Fernandes, argentino Enzo Fernandes. E o Chelsea segue atrapalhando a vida do Manchester City, hein, para se classificar para a próxima Champions League. Lucas? O Chelsea começou muito bem, teve as duas principais chances do primeiro tempo. No segundo tempo, manteve o ritmo e abriu o placar com ele. Uma bela assistência do Palmer, que não participava de gol há 10 jogos. Depois do gol anulado do Caicedo, o Tottenham até cresceu no jogo, teve algumas chances, porém não passou disso, fez um gol, mas o gol foi anulado, o gol do Sarr. E vale destacar também a defesaça do Sanches, né? Um goleiro muito criticado, realmente não teve bons momentos com a camisa do Chelsea, mas nesse jogo ele garantiu a vitória, uma vitória muito importante, né? Nesse objetivo do Chelsea, que é se classificar para a próxima Champions. E para além dos 3 pontos, uma vitória no Clássico é fundamental para a confiança desse time, que oscilou tanto nessa temporada. Uma vitória no Clássico dá um ânimo, aumenta a confiança e, pensando no objetivo principal, essa vitória foi essencial. Destacar um pouquinho essa fase horrorosa do Tottenham, né? Sem fim, né? Eles não conseguem, né? A torcida já não aguenta mais o Ange, né? Começou tão bem e agora tá indo tão mal, né? Então ele caiu muito, né? Igual o Lucas comentou, o Sarr fez um gol, aí o juiz deu uma falta claríssima e o árbitro foi no VAR ainda, ver. Um absurdo. Eles bobearam até para cartão vermelho, aquele lance. E o juiz não deu falta e ainda tomou o gol, Chelsea. Mas o VAR consertou. Então, destacar que o Tottenham tá de mal a pior. Sem perspectiva de melhora para essa temporada. Então, eu vou passar agora para vocês os outros resultados dessa rodada, né? Foi bem movimentada. Foi rodada 30. O Wolves acabou vencendo o West Ham por 1-0 em casa. O Southampton ficou no empate com o Crystal Palace. O Bournemouth foi surpreendido e perdeu para o Ipswich Town. O Brighton foi derrotado pelo Aston Villa. O Newcastle venceu o Brentford. E esses foram os outros resultados da rodada. Meus amigos, essa foi a Premier League, movimentadíssima. E destacar que na próxima rodada teremos o derby de Manchester. Um Manchester United versus Manchester City. Clássico, amigo, independente da fase, é jogão. E o Manchester City precisa vencer se quiser uma vaga na Champions League na próxima temporada. Matheus, a pergunta é: Manchester vai ser red ou blue? Pois é. Pessoal, deixe seu comentário, coloquem aí o que a gente esqueceu, se a gente deixou passar alguma coisa. Deixe seu elogio, sua crítica em relação aos clubes ingleses e às próximas rodadas da Premier League. Agradeço muito por você ter nos ouvido até este momento. Agradeço aos participantes desse episódio. Nos vemos em breve. Falou, pessoal. Até mais.